Olá, seja bem-vindo ao 19º dia de fevereiro e 50º dia de leitura da Bíblia nesse ano. Que possamos ter um momento de intimidade com o Senhor nesse momento, nos aprofundando cada vez mais na sua palavra. Números capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia, a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele, e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado, e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós, na terra de Canaã.
E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e Atarote e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbiá, e Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Quiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote Jair. E foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou a Nobá, segundo o seu próprio nome. Números capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofca. E partiram de Dofca, e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz, e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote-Tavá. E partiram de Quibrote-Tavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá, e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata, e acamparam-se no monte de Séfer. E partiram do monte de Séfer, e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate, e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara, e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica, e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona, e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam-se em Beni-Jacã. E partiram de Beni-Jacã, e acamparam-se em Horagidade. E partiram de Horagidade, e acamparam-se em Jotatá. E partiram de Jotatá, e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz.
E partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Hor, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se em Ijabarim, no termo de Moabe. E partiram de Ijabarim, e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon-de-Blataim. E partiram de Almon-de-Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe junto ao Jordão na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zin até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cádiz-Barneia, e sairá a Zaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até ao Monte Hor. Desde o Monte Hor marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azarenã até Sefã, e este limite descerá desde Sefã até Ribla para o lado do oriente de En. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança.
Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan. E da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Esse foi o trecho separado para hoje em nosso plano de leitura. Não se esqueça de acompanhar também nossos devocionais que sempre fazemos com base em nossa leitura diária. O link dele está aparecendo aí na tela. Espero você lá!